vou ter que chamar, afinal é minha mãe. Não, elas vão te chamar porque elas desejam estar com você. Porque você é importante, porque você se fez importante. Estar insatisfeita não é a mesma coisa que estar inconformada. Olá, sejam muito bem-vindas ao 15º episódio do Café com Imigrante Podcast. Eu sou Marjorie Amaral, uma das hosts aqui do podcast. Estou com a minha amiga Thelma Cíntia, eu sou a outra host aqui do podcast. Chegamos até aqui, hein? Vamos brindar. Um café. Brindar. Pega sua xícara aí, mulher, faz seu café, porque o assunto de hoje, estávamos aqui conversando sobre ele. Merece um café. Merece um café. Fala o tema para elas. Ou um vinho. Um vinho, mas tá cedo. Vai depender do horário que você tá assistindo. E também do seu nível de autocuidado, né? Bem lembrado, bem lembrado. Qual vai ser? Nem sei, a gente vai falar, a gente falou tantas coisas, qual vai ser o título? O cerne aqui desse episódio vai ser autocuidado, mas não é esse autocuidado que inclusive a Thelma já falou em alguns episódios de fazer minha unha, sempre passar uma maquiagem. Não é só sobre isso que a gente quer falar isso. Não é que isso não seja importante. A autoimagem ela é importante. Mas nós estávamos falando aqui ela sobre... é reflexo, né? É reflexo. Mas nós estávamos falando aqui sobre mulheres que se anulam, que se sabotam, que procrastinam, mulheres imigrantes principalmente. Eu estava aqui falando com a Thelma e ela também trazendo para mim que você senta com mulheres e elas falam, eu tô um lixo, eu tô largada, eu me sinto um lixo, eu me sinto um bagaço. E essas são as referências, né? Porque se essas mulheres estão trazendo essa descrição, é assim que elas estão se sentindo. Então, pode ser que você esteja se sentindo assim também. E o ponto nem é... Esse é o sintoma. Esse é o sintoma. Esse é só o efeito, né? É o efeito cascata, né? Uhum. E aí, vale a reflexão, a discussão que a gente quer trazer justamente para provocar em vocês e na gente, com certeza, sempre na gente antes. Sim. E o quanto isso é importante, o quanto isso impacta na sua família, porque a gente faz tudo para a família, mas a gente não se cuida para a nossa família. Uau. E o quanto que isso vai determinar a sua trajetória a partir da teia, né? Uhum. Você abre uma trajetória diferente quando você entende a importância de colocar o negócio no lugar dele, né? Também não pode e nem trazer a medida adequada, né? E aí a gente trouxe uns pontos, discutiremos sobre isso. Sim. Aqui, até eu e Thelma, se você assistir o primeiro episódio, você vai ver uma diferença na nossa imagem. Sim. Eu venho de um processo de autocuidado, e quando eu digo autocuidado, não é só com a minha imagem exterior. Eu venho de um processo de um tratamento contra a compulsão alimentar, um tratamento psicológico, um tratamento por completo. E posso dizer que é um tratamento de dentro para fora. E a Thelma também vem nessa construção. Uhum. E aí eu vou fazer algumas perguntas aqui para a Thelma, ela vai fazer para mim. Para quê? Para que vocês entendam e se identifiquem e principalmente tenham clareza que a mudança que você procura está em você, ela está em você. E porque eu vejo muitas mulheres falando assim, eu me saboto, eu me anulo, eu procrastino e eu não sei por que eu faço isso. Mas você sabe, no fundo você sabe. Quando você descobrir. E às vezes você traz isso por quê? Porque é a resposta mais rápida, o seu cérebro tá te protegendo de alguma dor. Uhum. Ele está te protegendo de alguma dor, porque como a Thelma falou, quando você não se cuida, é só um sintoma. O porquê que você chegou nesse ponto? É isso que é importante reconhecer e o que eu vou fazer de agora pra frente. Mas Thelma... E o que muda, né? E o que muda? Pra você, quando foi que você teve a clareza que você falou, nesse ponto aqui, eu preciso prestar mais atenção, porque se eu continuar por esse caminho, pode acontecer isso, ou eu quero mudar isso aqui, para eu alcançar X resultado. O que foi, assim, para você que trouxe essa clareza? Ver mulheres que são doadoras demais, que estão nessa pegada do, eu cuido, que é cuidadora demais, mas ela não é tida nem como autoridade, nem como referência pelos próprios que são cuidados por elas, né? A gente vê isso muito em geração mãe, tia, geração. Eu vejo essas mulheres que se doam o tempo inteiro e não prestam, né? Que é o que a minha mãe fala.
eu faço e ainda não presto. Ou seja, ela não cuida dela, ela não se respeita, todo mundo é servido por ela e ainda tá ruim, ainda tá pouco. E é uma das coisas que eu não sabia como fazer na minha vida, mas era uma coisa que eu não queria. Não quero. Eu não quero ser uma escrava para os outros. Ah, mas é menino pequenininho, beijo, abraço. Tá, mas essa criança vai crescer, ela vai seguir sem te respeitar. Vai virar um adulto e que toda hora vai achar que pode... Isso daqui é uma coisa que eu ouço muito de mulheres que têm filhos adultos. Algumas, né, obviamente. Mas de mulheres que falam, a gente não serve mais para nada. Que a gente fala para filho, o filho não ouve. E eu pensei, eu quero ser essa mulher. Não quero. Como fazer para deixar de ser essa mulher? Ensinando como. Porque quando é pequenininho, você ensina de um jeito. Mas você conquistar respeito... valor de um adulto é outra história. É outra história. Então, foi ali. Agora, eu sabia que eu não queria, mas o que fazer então? Aí é outra conversa. É outra conversa. Teve os episódios passados, teve muitas provocações que me fizeram refletir bastante. Eu amo assistir o nosso podcast. Se você não assistiu os outros episódios, você tá perdendo. E assim, assiste com a mente aberta, sabe? Com o que eu posso aproveitar daqui. E no nosso episódio que a gente fala sobre a sobrecarga, a gente falou bastante sobre as gerações passadas, né? O porquê que a gente tá fugindo do que as nossas gerações passadas viveram. Aí, ó, viu? Eu no contraponto, justamente. Sim, e você trouxe de novo isso. E aí eu tenho falado muito nos meus programas e processos para as minhas alunos, para as minhas clientes, que se torne a referência que você não teve. Porque nada nos impede de se tornar essa referência que a gente não teve. E a Thelma trouxe isso muito bem. Eu não quero. Então, o que eu tenho que fazer para mudar, para não ser essa mãe? E aí, eu faço e não presto. E, para piorar, eu me sinto um lixo. Um bagaço. Eu me sabotei a vida toda, eu fiz pelos outros a vida inteira e não fiz por mim. E eu tô atendendo uma cliente, inclusive, e a gente tem falado bastante sobre isso. Ela me trouxe essa demanda, porque eu sempre faço, e aí quando é pra eu ser envolvida, eu sou anulada. E eu falei, há quanto tempo você vem dando essa permissão? Porque é uma permissão, você vai permitindo que as pessoas vão te transformando nessa pessoa que faz, executa, mas que na hora de usufruir, na hora você não precisa, porque você já fez tudo, entende? Agora eles vão curtir o momento, porque as pessoas precisam passar pelo processo com você. E de onde vem isso? Enfim, vem de... E desejar. Você sabe o que é o ponto que mais me preocupa aqui, Marjorie? E eu vejo que você faz isso com a sua família. As outras pessoas não te chamarem porque você... vou ter que chamar, afinal é minha mãe. Não, elas vão te chamar porque elas desejam estar com você. Porque você é importante, porque você se fez importante. E aí a gente sai do papel de vítima, tá vendo? Eu fiz tudo, eu cuidei de todo mundo, e aí agora não me chama nem pra nada. Aí você fica no papel... Primeiro de força a vida inteira, depois quando você vê que aquilo foi inútil, você vai pro papel de vítima, começa a cobrar todo mundo, vira uma chata do caramba que ninguém suporta ficar perto de você, é cobrança o tempo inteiro. Mas, Thelma, eu falei exatamente isso para essa cliente. Você foi uma vítima. Você pode ter sido uma vítima na sua infância, na sua adolescência. Vítima de um pai agressivo, vítima de uma mãe omissa, vítima. Ela foi vítima. E aí... você está acostumada a ser vítima. Ela está acostumada, a pessoa acostuma a ser vítima. Só que o grande ponto e aí é o ponto que eu trouxe bastante no nosso episódio sobre sobrecarga. Eu não vejo a fragilidade feminina, eu continuo não vendo a fragilidade feminina, muito pelo contrário. Mas, ok, te fizeram vítima, não tirando a sua dor, mas por qual motivo você continua aí nesse lugar? Por qual motivo você continua como vítima? Então, por exemplo, muitas de nós saímos do Brasil como vítima. Eu fui vítima de uma situação que eu mesmo gerei para minha vida? Sim. Vítima no sentido de não ter dinheiro, tinha feito bastante dívida, cheguei aqui quebrada, falida e etc. Foi uma situação que eu me coloquei, mas eu fui vítima daquela situação. Então, chegando aqui, o porquê que eu me permiti ser vítima por mais tanto tempo? E aí a falta de autocuidado, não tô falando só sobre não fazer a unha. Por exemplo, hoje eu não faço a unha por escolha minha.
enfim, não passo um esmalte, às vezes por escolha minha. Não tô afim. Às vezes eu tô afim, às vezes eu não tô. Eu não tô falando só de você passar uma maquiagem. Eu não estou falando aqui do que você chama de futilidade. Eu estou falando de o porquê que você não se alimenta bem. E por que você acha que estar bem arrumada é futilidade? E por que você acredita que se você voltar pro Brasil, você vai se alimentar bem? Por quê? Por que você acha que vai ter um momento que você vai cuidar de você? Por que não que é você agora? acha? Por que Exato. não é agora? Exato. Por que não é agora? Entendeu? Então, a gente tem um extremo. Eu quero estar bem arrumada, ainda que não esteja saudável. Ou, que é uma das coisas que eu sempre falo com a minha sogra. Não sei se eu pinto, não sei se deixo o cabelo branco. E aí depois que eu entendi isso daqui, que eu aprendi isso daqui, eu falei, cara, é isso. Esteja saudável. Porque uma pele saudável, ela vai envelhecer bem. O cabelo hidratado, branco ou pintado, e aí a escolha, ele vai estar bonito, ele vai estar volumoso, ele é bem tratado. Por que você acha que não é importante cuidar de você? Por que você acha que não é importante, igual a Major falou, que você chama de futilidade? Para ela, hoje, fazer unha não é fútil, mas é uma escolha. Eu também não faço, várias vezes. Eu não tenho... Gente, eu não tenho 4 horas, mas eu vou fazer unha. Por quê? Porque eu prefiro fazer outras coisas, escolha. Sim. E não é porque eu julgo fútil. Acho bonito. É legal. O marido gosta. Exatamente. Mas eu não quero agora fazer. Então. Essa questão de autocuidado vai muito além. A gente estava conversando aqui sobre trazer uma provocação para vocês de que eu estou vivendo situações no meio em que eu convivo, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, de 3 pessoas que em menos de um ano, 3 pessoas foram diagnosticadas com câncer. E aí a pergunta sempre é, o que está acontecendo no mundo que é a vacina. Está dando esse tanto de diagnóstico, né? Tem tido esse tanto de diagnóstico. É a vacina? É o trigo. O que acontece? É porque aqui todo mundo só trabalha. É açúcar. E eu escutei. É açúcar demais. É açúcar. É o café do Starbucks. É o hormônio. E aqui todo mundo falando, é porque é o capitalismo. O capitalismo. Porque o capitalismo, porque todo aqui... Não, mas deixa eu te dizer, você trabalha 18 horas por dia porque você quer. Tem que... O quê? Quem foi que disse que tem que? Aonde que tá essa regra? Entende? Gente, misericórdia. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui que eu quero te perguntar. Você já falou aqui, há um tempo atrás, ao longo dos episódios, que você tem passado por um processo de transformação e que os últimos 5 anos foi assim, mais profundos, que você falou, cara, esse game aqui eu não quero mais, sentou com o maridão e falou, vai ser assim ou não vai ser, e pinou a carroça primeiro na sua cabeça, primeiro porque a Marjorie, para cobrar, a Marjorie que falou, a Marjorie para cobrar um marido melhor, ela tem que ser uma mulher melhor. Yes. Então ela precisou encarar que eu não quero ser essa Marjorie, eu não quero ser essa pessoa, eu quero ser outra pessoa, e aí sim eu posso cobrar do meu marido a mesma coisa, e ele tem o direito de não aceitar e falar, eu gostava da outra, beijo, tchau. E isso teve um efeito cascata com as suas filhas, né? Teve. E desde que eu te conheço, você já está nesse processo. Então, eu não conhecia a outra Marjorie. E o que eu percebo, o que eu sinto, e aí você me fala, quando foi... Existe um momento, ou foi acontecendo, eu acho que vai acontecendo mais, né? Mas existe um momento na nossa cabeça de decisão, que vocês, enquanto família, vocês gostam de ficar juntos. Vocês se divertem. Isso sempre foi assim, melhorou, porque eu lembro de você relatar, inclusive, da sua mais velha começar a querer brigar com seu marido, autoridade invertida, porque ela via você fazendo. Então, essa é a coisa do autocuidado também, porque você emagreceu. A gente, quando emagrece, melhora a autoestima, e tudo isso impacta, inclusive, no autocuidado das suas filhas e do seu marido, não foi? Total. Eu vou te dizer, não foi sempre assim. E isso era uma coisa que a minha mãe me chamava bastante atenção. E eu falava, é porque minha mãe é chata. E até eu falei num episódio... Pode até ser que seja verdade. Mas é a acessibilidade. Só que aquela coisa, eu era das pessoas. Eu queria estar o tempo todo na rua, eu queria estar o tempo todo em evento, eu queria estar o tempo todo... Eu não queria perder absolutamente nada. Nada. Eu não queria perder nada e eu estava perdendo tudo. Uau.
Eu estava perdendo tudo. Eu comecei a perceber que só estava divertido pro meu marido quando ele estava com amigos. E pra mim só estava divertido quando eu estava em uma mesa com mulheres. E minhas filhas sempre no canto, brincando pra lá. Isso não é saudável. Eu não estou falando que você não precisa. Mas se você só se diverte quando você tá na roda de amigos, saiba que existe uma doença dentro da sua casa. E quem vai pagar essa conta são os seus filhos. E você vai sofrer muito. Porque quando eles ficarem mais velhos, que começarem a adolescência, eu não vou longe, minha filha vai fazer 16 anos agora, em dezembro. Você vai começar a sentir o seu filho frágil, o seu filho não conseguindo se posicionar, o seu filho sofrendo bullying, não saber como lidar com as situações. E aí você fala, ah, mas é porque ele não tem com quem convive. Porque uma grande desculpa das mães aqui nos Estados Unidos é, ah, mas é porque não tem primo, porque no Brasil ia estar com primo. Não é. Seu filho não precisa de primo, seu filho precisa de mãe. Seu filho não precisa de terapia, seu filho precisa de mãe. O seu filho precisa de mãe e pai presente. E eu sou terapeuta. Tomou, hein? Eu sou terapeuta. E eu falo, não, porque, olha só, vou levar meu filho pra terapia. Quando chega em casa, ele tem uma mãe doente emocionalmente, um pai ausente e o caos instalado dentro da casa dele. E dentro de casa, ausente, doente, dentro todo de mundo casa. Dentro de casa. Isso daí, o meu filho, quando ele tinha 6 anos, o do meio, falou, mãe, a gente nunca tá nós 5. A gente sempre tá na rua com a galera. Minha filha fez essa pergunta pra mim. E é nessa idade, vai ser a última vez que ele vai te perguntar, ele não vai te perguntar. Ele não vai te pedir mais. Ele não vai. Só que se você constrói isso, que a gente busca, isso eu também vivi por um tempo aqui nos Estados Unidos, a sede, a vontade de ter presença que a gente tinha no Brasil e não tem aqui, a gente trabalha tanto, que quando a gente está em família, a gente quer estar com outras pessoas. E quando a gente está com outras pessoas, a gente não está em família. A gente não conhece nosso filho. Não. E o que isso tem a ver com autocuidado? Você não aguenta ficar com você. Qual? Mulheres não suportam ficar sozinhas. Você não aguenta ficar só, na sua solitude, no seu eu. Eu vou pegar um café aqui e vou ficar olhando pro nada. Às vezes eu rejeito, por exemplo, eu falo, tá, vamos reunir como? Não, porque aí os homens vão dizer que é mulher e a gente fica lá batendo papo e minhas filhas vão ficar jogadas. Minhas filhas passaram a semana toda indo pra escola, aqui a escola é exaustiva. Minha filha tá em uma escola que ela está em 11º lugar entre as melhores high school dos Estados Unidos. É uma escola muito exigente, ela estuda muito, chega no final de semana, eu vou tacar minha filha dentro de uma sala de apartamento ou no quintal da casa de alguém e eu vou estar lá, mas menina é assim mesmo. Olha o menino, a criança adulta que você é hoje. Você sabe a que eu associo isso? Que onde eu percebo as pessoas fazendo isso aqui, também no Brasil talvez, a insegurança. Eu desejo ser aceita, eu desejo ser aceita em um grupo, ainda que isso valha a minha família. Sim. Que é imaturidade. Que é você não negar. Tem dois extremos aqui. Eu conheço uma pessoa que prefere ficar com as crianças. E aqui eu me preocupo um pouco, porque o que eu vejo aqui, na verdade, é que ela é tão insegura que ela não consegue conversar com mulher, como uma mulher madura, porque ela não é. Uau. E aí ela prefere ficar com as crianças onde ela é a legalzinha. Porque as crianças não vão cutucar ela vai ser uau. Ela sempre vai estar um pouquinho acima. Então, eu evito meu autodesenvolvimento aqui, porque eu não tenho um repertório para conversar, porque eu não me cuidei, porque eu estou trabalhando e ao invés de eu buscar algo que me ajude a cuidar de mim, de mim, estar em paz com o outro que não concorda com você, estar em paz, cuidar do autocuidado. E o extremo eu preciso ser aceita nessa comunidade, ainda que custe o único dia que eu teria com a minha família, o único momento que eu teria com a minha família. E aí a gente se perde. A gente para de conhecer o nosso marido para de conhecer a gente, porque a gente mudou. Os nossos filhos a gente não conhece, porque afinal eles estão crescendo. Ontem a gente foi no aniversário. Mesmo assim, as pessoas sentam. Então você conversa com quem está do seu lado. Quem sentou do meu lado foi meu filho. E não tinha mais nenhuma criança. A gente ficou conversando. Em outro momento, eu ia falar,
Senta pra lá, vai ficar com as meninas. Vai ficar com os meninos, deixa eu sentar perto da fulana e tal. Pra quê? Pra quê? Eu perdi aquele momento de conhecer o meu filho despretensiosamente, porque a gente acha que conhecer... E um lugar diferente. Uma vivência. E a gente acha que conhecer nosso filho é sentar e bater um papo. Vamos lá. O que você gosta? Não é assim que você conhece a pessoa. Ainda mais criança. Você conhece o seu filho, é na volta da escola. É no café da manhã. E essa pergunta que você me trouxe foi isso. Quais foram as promessas que você se fez? Eu não sei de onde você veio, eu não sei qual é a sua história passada. Mas a minha história passada, eu com 16 anos, eu falava, eu vou ser mãe, eu vou ser amiga das minhas filhas e tal. Porque isso era uma coisa que eu sentia falta no meu relacionamento com a minha mãe. E tudo bem. E aí, quando a minha filha falou pra mim, mãe, eu adoro ter momentos só nosso. Quando é que a gente vai ter momentos só nosso? E eu falei, eu tô jurando que eu tô sendo presente, mas eu não estou sendo presente. Eu tô sendo corpo presente e ausente. Tá faltando algo aqui. E aí, eu vou trazer algo que a gente vem falando bastante nos outros episódios. Se você viu o problema, cuide você da solução desse problema. Não espere que seu marido veja, porque eu vejo também mulheres transferindo a responsabilidade. Não que ele não tenha responsabilidade sobre o seu lar, mas entendo, o seu esposo está preocupado com o dinheiro que vai ter que fazer lá fora e com, sei lá, com a imigração, com não sei o quê, com a concorrência, com o que ele precisa desbravar lá fora. Se o seu marido não está fazendo isso... Enfim, o seu marido, ele está desconectado com a real identidade dele. Você, mulher, é que organiza tudo ali dentro da sua casa. Então, por exemplo, fulano, esse final de semana nós vamos sair só nós 4, tá? E não acho que foi um processo fácil. Por quê? Porque se fosse pra estar com um amigo, tava bom. Mas se fosse só nós 4, só nós 4. E foi algo que eu fui inserindo dentro da minha casa. E aí é tão interessante que hoje as conversas que eu tenho com as minhas filhas é tipo, nós estamos lá jantando, do nada elas soltam, mãe, porque não sei o quê, eu tava estudando com a minha amiga, e aí a minha amiga falou do pai dela, e aí eu tava analisando, mãe, pensando como a nossa família é, que bom é, e aí esses dias ela chegou e falou assim, mãe, minha amiga falou, você deve ser rica, porque você posta que você tá com seus pais parecem serem tão divertidos e tal, e ela falou, nossa, mamãe, eu vi o tanto que é divertido os nossos momentos. E aí, por exemplo, às vezes você nós vemos crianças, meninas, doida pra sair de casa, doida pra namorar, doida pra não sei o quê. E é tão diferente, porque eu vi de um meio familiar que as meninas eram carentes mesmo. Elas estavam, eu conversei esses dias com a Thelma, namorando muito cedo, se envolvendo muito cedo, e ver uma adolescente sem esse sentimento de carência é algo tão lindo, é tão genuíno, é tão, sabe? É porque ela de verdade entendeu o valor dela. Exatamente. Porque ela vê esse reflexo em casa. Sim. Com a sua mãe, com o seu pai, se os meus filhos... E o autocuidado, gente, a gente ensina vivendo. Às vezes eu faço uma coisa, vou no restaurante, alguma coisa sem os meus filhos. E ele fala, nossa, você foi sem mim, sem eu, né, que eles falam. Você foi sem mim, fui. Nossa, que bom, mãe, que você saiu. Que bom, mãe, que você tem o seu momento. Que bom, mãe, que você vai viajar. Você tá cuidando de você. Quando eu fiz a cirurgia do peito, eu reduzi a mama, foi uma coisa lá em casa, porque todo mundo teve que cuidar de mim. Porque eu não posso fazer nada, não posso fazer isso aqui com o braço, gente. E esse foi um passo importante para mim, que eu achava que eu cuidava de mim, porque eu nunca tô descabelado, nunca tô, gente. Tá que meu cabelo é fácil também, né? Até eu nunca tô descabelada, eu não visto camiseta, eu não tô aquele desarrumado, não tô também sempre nos trinques, não tem dia que eu vou pra academia, passo de roupa de academia, mas eu tô arrumadinha, né? Eu tô sempre arrumadinha. E eu achava que eu tô me cuidando, tá tudo ok. Só que esse era um ponto que eu ficava há anos. Parecia uma vitrola quebrada. Eu falo pro meu marido, olha lá eu falando de novo disso, que eu queria reduzir peito e tal. E por que eu demorei tanto? Meu último filho tem 6 anos. Porque eu não entendia que isso era cuidado. E aí eu vi uma vez uma provocação da pessoa falar assim, por que você não fez? E se a resposta for dinheiro... Passa pro próximo. A próxima desculpa. Finge que você tem dinheiro. Por que você não vai fazer? Por que você não faz agora? E eu não tinha nem a desculpa da primeira, né? Exatamente.
Não tem porquê. Não tem porquê você não se cuidar. Não tem porquê você não se priorizar. E aí, quando você mostra que você entende seu valor e que você cuida de você, isso deságua nos filhos. Uhum. Porque para Marjorie, ela tem pré-adolescente e a mulher, ela desenvolve. Eu só tenho um menino. Só que ele vai entendendo o que é de verdade valor. Cuidar de você é o mais importante. Sempre vai existir uma competição, né? Ou do outro ser melhor e tal. E aí quando você fala, mas eu sou melhor do que eu mesma, porque esses ensinamentos que a gente faz na nossa família é no meio do dia. É no meio do dia. E hoje, as minhas meninas, por exemplo, elas já falam. Quando dá nós deitamos muito cedo, aí nós temos o nosso momentinho. Aí dá umas 8h50, elas largam tudo, celular, brinquedo. Mamãe, vamos ter nosso momentinho? E engraçado, o nosso momentinho não é um momento de eu ficar, não, elas já têm 11 anos. Não é, às vezes elas querem, vamos brincar de dedonha. Vamos brincar de pedra, papel, tesoura. Tá, mas às vezes eu tenho uma playlist aqui no meu celular que chama playlist de músicas calmas. E elas falam, mamãe, coloca a nossa musiquinha e a gente deita. E naquele momento ali eu chamo de descompreensão, é de você se esvaziar do dia. É no quarto delas? Não, no meu quarto. De se esvaziar, minha cama é bem grande, então elas deitam aqui em cima de mim, ficam em cima de mim, as duas. E aí, naquele momento, é onde elas... Mamãe, amanhã eu tenho um teste, eu tô preocupada. Mamãe, eu acho que eu tô um pouco nervosa. Ela tem a chance de... Sim, de estar ali em um momento total, de um momento de entrega, de um momento relaxada. Então, e assim, o que acontece? Eu ia fazer a pergunta pra Thelma. Tá, o porquê que você não fez antes, né? Tudo bem, não teve as desculpas, mas quais foram as referências que você teve ao longo da vida que te fez acreditar que autocuidado era uma coisa e que outras coisas não eram autocuidado e que talvez não seriam necessárias para o universo feminino? Uhum. Porque enquanto você falava, eu trouxe aqui algumas construções que pode ser que você vai se identificar, mas eu quero saber de você, assim. Em outros episódios, você já comentou que, tipo, seu pai sempre exigiu, né, uma aparência de você. Adequada e etc. Mas quais foram outras construções que você não teve ao longo da sua infância que hoje você precisou descobrir sozinha? Por que eu tô fazendo essa pergunta? Porque às vezes você fala assim, mas na minha família ninguém é assim, porque eu sempre fui assim, porque eu não tive o costume, porque ninguém me ensinou. Tá, mas agora você não é mais uma criança. Então que tal você tomar a rédea disso aí e se posicionar como uma pessoa que vai aprender, como a Thelma falou aqui? Eu acho que, pra mim, é mais ou menos o que é pra todo mundo. Tem alguns cuidados que eu pelo menos, eu acho que aqui nos Estados Unidos a gente fica muito assim, né? A gente coloca muito tempo. Uma cirurgia vai te tirar do circuito. Você vai ter que ficar parada por algum tempo. E a gente sempre tá ajudando o outro. O outro é meu filho, exercendo nosso papel, né? E às vezes a gente faz isso em proporções menores. Por exemplo, fazer unha, que leva muito tempo, dependendo da região onde você tá, você tem que dirigir e tal, e aí esse tempo, você fica fazendo esse cálculo. Só que, se é uma coisa importante pra você, que talvez a unha não é tão importante assim pra mim tá tudo bem, mas o peito era. Por que mesmo sendo tão importante, eu deixo pra lá? Por que mesmo sendo tão importante pra nós, a gente não tem um pingo de disciplina pra se alimentar melhor? Por que mesmo você se sentindo feia, você não tem tempo para pintar o seu cabelo? Por que mesmo você se sentindo mal vestida, você não acha que é prioridade eu separar um valor e pagar alguém para me ensinar a me vestir melhor? Eu não tenho tempo para isso. Por que a gente não se respeita? A gente não respeita a gente em primeiro lugar. Outra sempre. Então eu acho que todo mundo em alguma medida, porque eu achava que eu era prioridade. Até eu me ver com esse questionamento, por que você não faz isso, né? E aí tem o efeito cascata, né? Aí eu comecei a emagrecer, eu comecei a mostrar para os meus filhos que eu cuido de mim, que eu entendo a minha identidade, que é uma coisa que, o meu lugar, né? Que é uma coisa que a gente fala muito, e isso... Gente, a gente é muito carente disso. Reflitam.
sobre o seu papel. Não é o papel que você quer, não. Entendeu? Que a gente quer o quê? Eu quero fazer outra coisa. Mas nem o que você quer e nem o que te falta. É de fato o seu papel. O seu papel, cara. Se cada um fizer o seu papel, gente... Ai, meu Deus, o mundo ia ser tão maravilhoso. Exatamente. A criança no seu papel, o marido no seu, a mulher no seu. Mas a gente mistura tudo, aí mistura emoções, aí mistura cobrança. A gente quer que o outro... Então, na hora que eu... Isso vai me trazendo de volta para o meu polo, para o meu lugar. Eu preciso me cuidar. Eu preciso me cuidar porque é importante para mim. Que também tem isso, né? Ai, você nem faz sua unha, você não se cuida. Mas isso não é importante para mim. O que é importante para mim? Então, o autoconhecimento, a gente e entender quem você é e o que é importante para você. Agora, faz uma reflexão um pouco mais profunda. Entendeu? Pare e pensa um pouquinho. Faça uma reflexão. Não é para ficar... Não, isso não é, isso não é. Você já refletiu? Porque eu também achava que não era. A gente vai deixando de ladinho, a gente não cuida da gente. Quando eu atendo mulheres que falam, eu faço tudo pelos outros e aí depois ninguém valoriza, ninguém faz nada. Pensa bem, você faz tudo para o outro, pelo outro, porque você de fato é feliz fazendo pelo outro, porque assim, por exemplo, eu posso ir lá na casa da Thelma e cuidar dela o dia todo. Eu não vou esperar que ela cuide de mim. Eu não vou esperar. Fui lá, fiz meu papel. Se eu não posso ir, eu não faço. Mas assim, você se sente na obrigação de ir. Se você já se sente na obrigação de ir, existe aí uma ferida emocional. Algo que você quer provar, algo que você se sente culpada, você quer ser amada. E a maioria das mulheres, elas querem ser vistas, elas querem se sentir importante, querem ser aceitas, validadas. Mas aí eu vou partir do que eu falo sempre para as minhas clientes. O porquê que você está buscando tanto ser vista, validada, amada, reconhecida pelo outro, enquanto você pode fazer isso por você mesmo. Por que perdeu a graça fazer as coisas para você? Por que perdeu a graça se enxergar? Deixa eu fazer uma pergunta agora para terapeuta. É possível eu esperar que alguém me valide, que alguém me respeite, que alguém me ame gratuitamente? É possível... eu nem me amo tanto assim, mas tem alguém que me ama muito? Você fala se é possível a pessoa não se amar, mas ser amada por alguém? Sim, é possível. Nós somos amadas. Só mesmo sem se amar? Mesmo sem se amar. Só que a falta do amor próprio vai continuar gerando esse buraco, esse vazio ali. Você não enxerga, né, que é amado. Você não enxerga que é amado. Porque te falta. Te falta. Eu teve uma cliente que ela falou pra mim, Marjorie, eu vejo problemas onde não existe problema. Por qual motivo? Tá? Trazer um cenário para vocês. Ela viveu uma infância, uma adolescente muito machucada. De muita negligência, de muita ausência, de muito abuso emocional, até mesmo físico e etc. E hoje ela tá há mais de 40 anos. E o que acontece? Ela trouxe tudo isso para o relacionamento dela. O marido ama, o marido zela, o marido cuida, o marido faz. Ela mesma fala, não, meu marido é muito bom, muito bom, muito bom. E quando você pergunta para essa mulher, como você se sente? Eu me sinto triste, eu me sinto infeliz. E a referência dela de família é sempre aquela família de origem. De origem. Não recebi amor, mãe omissa, né? E, enfim, aconteceu tudo isso. E ela, mesmo sendo amada hoje, prosperando financeiramente, sendo amada, enfim, vivendo, isso palavras dela, tá? Muito mais do que aquilo que ela um dia sonhou, chegou a imaginar, ela não conseguia ver a alegria. Por quê? Porque não houve a desconexão. Lembra que eu já comentei com você, Thelma? Precisa acontecer a ruptura, precisa desatar o nó, precisa tratar a raiz. A pessoa pode viver o que for hoje. O que nunca nem chegou um dia a imaginar. Mas ela não consegue contemplar. Mas por quê? Porque ela ainda esperava, inconscientemente, tá, gente? Aquele amor que ela nunca recebeu na infância. Tudo é inconsciente, né? Tudo é inconsciente. Tudo é inconsciente. Eu aprendi os acordos inconscientes Sim. que a gente faz com as outras pessoas, com a mãe, com o pai, com o marido, com a vida, inclusive financeiramente. E aí a pergunta, quem você está esperando, eu até postei um vídeo hoje falando sobre isso, quem você está esperando que faça por você aquilo que outras pessoas talvez já façam por você, ou que você pode fazer por você? Porque às vezes você é uma mulher adulta, até mesmo 40 mais, mas você ainda espera aquele pai que preferiu a irmã do que você te preferir.
Você ainda espera aquela mãe que foi omissa e deixou seu irmão te bater, ainda te defender. E você tem ao seu lado um homem, muitas vezes, ou às vezes ou esse homem já é tão diferente daquele padrão que existiu que você já mandou ele embora, porque também tenho clientes assim, já mandou ele embora, e você não consegue ver alegria na sua vida, porque você está esperando. Você é uma mulher adulta, mas quem comanda as suas emoções é aquela criança que foi negligenciada, ferida, abandonada. Como esse episódio a gente tá calma, né? É, incrível. E aí eu faço essa provocação. A gente tava tentando. Conseguimos. E esses dias eu falei pra Thelma, por que nesse episódio eu tava brigando? Eu tava brigando com quem, por exemplo? Pra que isso? Eu ficava assim, gente, por que a gente é assim? Então, é possível sim que ela seja amada. Tá? Mas não enxergar, né? Mas não enxergar esse amor e encontrar essa felicidade. Por isso que o autocuidado, ele é tão importante. O amor próprio, ele é tão importante. O amor que você sente pelos seus filhos e o cuidado que você entrega aos seus filhos, ele não substitui o vazio que tá existindo aí dentro de você. Sabe o que eu fiz essa semana? A gente já tá indo pro final desse episódio. Eu fiz esses dias uma coisa que eu não sei que dia foi que eu fiz. No meio da manhã, eu sentei no meu sofá e assisti um seriado. Ai, que delícia! Falei, tá vendo? Então, a gente se engana. Autocuidado, a gente precisa acompanhar o tempo inteiro. Porque daqui a pouco você está cheio de demandas externas e que muitas vezes nem é tanto assim. Se você organizasse, você teria o seu momento para curtir sua solitude e vivenciar plenamente quem você é, ter condições de organizar suas próprias ideias, porque às vezes a gente não tem condição de parar e pensar e organizar o que eu gosto, o que eu quero, alinhar. A gente estava conversando, eu falei com a Marjorie antes, que a gente estava com umas amigas. Qual é o BO em casamento, gente? Qual é o BO? O grande problema dentro de casamento é falta de alinhamento. O que é alinhamento? É falar com o boy magia. É falar, deixa eu te falar, isso aqui eu não quero mais. Pode ser que haja conflito, o outro vai sassaricar, né, tá? Mas eu nem sei o que eu não quero. Eu nem sei o que eu quero. Eu nem sei o que eu tenho que dar. Eu não tenho como sentar com ele, porque eu nem parei para refletir. Tem hora que eu paro e reflito, e na mesma hora que eu reflito, eu falo, não. Né, lembra? Eu falei pra Márcia, eu quero isso, vou falar com meu marido. E ela lá, né? Vai lá. Aí eu fui lá e depois pensei, aí ele aceitou. Eu falei, não, eu não quero isso. E aí, sabe o que acontece? É que às vezes a gente só quer estar no controle. Eu acho que era isso que eu tava querendo, não era? Só pra dar o chilique. Exato. Só pra falar. Quer ver que ele não vai fazer? Aí ele fez, É porque você tava esperando mais uma confusão. A resistência. Você tava esperando mais uma confusão, mais uma resistência, mais um... Deixa eu colocar ele a xeque-mate. E a gente faz isso inconscientemente. Deixa eu colocar esse homem à prova. Eu vou lá. Tá tudo bem, tá tudo em paz. Eu vou lá provocar. Eu vou lá. Vou lá só pra ver o tanto que ele... Yes. E tem mulher que fala assim, eu vou lá pra ver se ele ainda continua aqui, ó, debaixo do meu mandado. Tem várias opções. Gente, é porque, né, tem que analisar o caso como um todo. Faço bastante perguntas, vou conhecendo todo o background da história, entendendo e tudo mais. Mas, igual a gente comentou sobre, voltando aqui na questão do capitalismo, mas antes eu quero abordar isso que a Thelma falou, que tipo assim, às vezes, por exemplo, porque eu tenho que tirar o lixo, porque eu tenho que... Deixa eu contar um episódio pra vocês, que foi muito engraçado. E que olha a mudança, gente, porque demorou essa mudança, tá? Essa semana tem outras que estão demorando, tá, gente? Sim, tá tudo certo. Sim. Semana passada, procurando chave de carro, enfim, meu marido maravilhoso deixou a chave da caminhonete dentro da caminhonete. Simples. Problema delícia. Delícia, ainda bem que nós moramos num... E eu saí e peguei, aí ele, não tá aqui, não sei o quê. Isso, 4h30 da manhã, eu indo pra academia. E eu, assim, ó, Tininda, por quê? Além de tudo, eu sou uma pessoa muito organizada. E meu pai sempre falou assim, não perde chave de carro. Não perde chave de carro. E aquela coisa sempre tinha que estar no mesmo lugar. E eu falo, deixa a chave aqui. E eu preparo tudo, preparo todo... Enfim, ficou dentro do carro. Eu saí, quando eu voltei, ele falou assim, você ficou muito brava, né? Você nem deu tchau pra mim. E a linguagem de amor do meu esposo é toque. Então, assim, um cheiro que dá, ele já se sente todo amado. E aí, aquele momento, ele sentiu que eu estava muito pé da vida. Antes, eu teria dado um esquete. Eu tinha humilhado esse homem. Vocês não estão entendendo. Porque meu esposo, ele é mais tranquilo. Então... Por muito tempo, eu tola, imatura
e muito prejudicada pelas minhas feridas emocionais. Eu já humilhei. Ah, porque Pereirão, é sonso. né? Bem pereirão. Bem pereirão. Eu chamava eu de boss Pereirão. Olha pra você ver. Eu me chamava assim. Olha, ó pra você ver. Olha pra você Esse ver. goianês. Exato. Essa semana, procurando... Eu gosto, tá, gente? Os goianos aí, eu sou goiana também. É só não falar. Essa semana tá eu procurando chave de novo. Quando eu abri a porta da casa, a chave tava na maçaneta. Aí eu mandei uma foto, peguei uma foto, mandei pra ele. Então eu tava indo pra academia, cheguei lá, fiz meu primeiro exercício, respirei no caminho. Mandei pra ele, olha o que tá acontecendo. A demanda dele, porque é sonso. Não, meu esposo trabalha muito, cara. Ele é um provedor, ele é um paizão. Minhas filhas podem falar 10, 9 e meia. Pai, quero um sorvete, ele vai sair pra comprar. Ele é isso, assim. Se eu falar 6 horas da tarde, ele já tá lá tranquilo. Às vezes eu falo, nossa, que vontade de comer um biscoito, ele sai pra comprar. Ele é um maridão. Então, assim, não é por incompetência. Às vezes a cabeça tá cheia. Se a minha tá cheia, a dele também tá. E aí eu mandei, olha, isso aqui aconteceu. E eu não quero ser chata. Não quero brigar com você por causa disso. Lá em casa você é o Simão. Eu não quero me desgastar por conta disso. Eu amo nosso casamento e eu não quero que nosso casamento seja desgastado por causa disso. Quando eu cheguei, ele me abraçou, ele falou, me perdoa, eu vou prestar mais atenção, eu realmente preciso prestar mais atenção nisso. Então, por exemplo, eu poderia ter falado, tudo é uma sobrecarga, porque eu já faço tanta coisa. Eu poderia ter dado esse chilique e tá tudo bem, eu seria validada. E já deu muito, né? E já dei muito. E eu estaria errada? Não, às vezes até não, porque, enfim, se a gente pensar no cerne da questão, mas eu agi, eu me comportei de forma Isso aqui diferente. é posicionamento. Posicionamento. É por isso que a gente fala que mulher muda homem. Muda. É posicionamento. Eu tive a mesma situação com meu marido e ele... Eu ia dar um escândalo, ia ficar de cara amarrada. E aí, quando eu mudei, me posicionei... Isso vai refletir na sua maternidade, no seu filho. Isso é o que, gente? É o tempo que eu tive para mim, para me cuidar, para dizer quem eu quero ser. Quem é a mulher que você vai querer ser? A filha de adulto, a avó que você vai querer ser? Meu amor, você constrói agora. O tipo de homem que você vai querer, que ele vai ser avô, se Deus quiser, vocês vão ficar velhinhos juntos. Ou qual é o tipo de homem que você vai querer se você está solteira? Esse tipo de homem que você quer você, de jeito? Então, para eu construir a pessoa de daqui a 10, 15 anos, é agora que a gente... Agora, não tenho tempo para nada, não tenho tempo para me cuidar, não tenho tempo para pensar em mim mesma. Autocuidado não é luxo, não é... E se for também, tá ótimo. É luxo também, né? E por que isso tem a ver com autocuidado? Autocuidado, a gente falou bastante sobre autoimagem, mas, gente, autocuidado é você cuidar do seu mental, do seu espiritual, do seu emocional e do seu físico. Não adianta você fazer uma unha, não adianta você fazer o cabelo. Eu vejo mulher com unha desse tamanho, cabelo lindo, maravilhoso, o corpo e tudo mais. Mas é uma mulher insegura, é uma mulher que sofre, é uma mulher que mesmo assim se sente um lixo, é uma mulher que se sente sobrecarregada. Por que você tem que cuidar do seu mental? Por que você, quando você muda a sua comunicação, o outro também muda a comunicação dele? Porque se eu ataco, ele tá pronto pra contra-atacar. E aí vai virar uma confusão, nós dois vamos brigar, e aí o pau vai torar, e aí o negócio vai ser um peteco. As nossas filhas vão vivenciar tudo aquilo, elas vão ficar extremamente assustadas e tudo mais. Então, entende como, a partir da sua decisão daqui, você cria como vai ser o seu dia? É uma construção, cada decisão sua é uma construção. Essa semana eu estava falando muito sobre isso, mas uma das coisas no processo que eu desenvolvo com as minhas clientes é decisões transformadoras. Porque decisão por decisão você toma milhares ao longo do dia, mas são as decisões que vão transformar o seu dia, que vão transformar a sua vida. Aí, por exemplo, às vezes você fala, eu vou catar esse lixo aqui porque eu já cansei de falar. O fulano vai vir botar o lixo, vai falar, meu amor, a partir de agora o lixo é você que vai tirar, tá bom? Aí ele vai esquecer no primeiro dia, aquele lixo vai amontoar, quando ele vier falar, nossa, esse lixo aqui tá transbordando. Você lembrou que é você que vai tirar? Porque se você, às vezes você fala assim, eu não tenho tempo pra ler. Mas você não abre mão nem de tirar o lixo da sua... porque quando ele tira, ele deixa cair tudo. Deixa cair, mulher. Deixa cair, cuida do seu... Sai do controle. Sai do controle. Então, assim, autocuidado, por que que você não se cuida e tá esperando que o outro cuide de você? Porque o universo é capitalista. Mas quem é que tá te obrigando a trabalhar X horas, a trabalhar com o que você tá trabalhando? Mas é a vida de imigrante. Quem foi que te disse isso? Quais foram as narrativas que você acreditou que tem te mantido presa, refém de uma vida que você não gosta, de uma vida que você tem odiado, porque isso tá te adoecendo emocionalmente. Gente, a sobrecarga,
a autossabotagem, a procrastinação, o staff, a exaustão emocional, mental e física, é só o topo do iceberg. O que tá para baixo, minha filha, é muito pior. E aí, o que acontece? O que constrói um iceberg? É uma pedrona de gelo? Não, são pequenas moléculas, são pequenos átomos, são pequenas... Então, vai formando aquilo ali. É se cuidar. Sim. E aí, cada dia um pouquinho mais, cada dia um pouquinho mais, você vai ficando boa nisso, aí você vai indo pro seu lado feminino, deixando o homem ir pro lado masculino dele. O homem que tá ao lado de uma mulher, e eu não vou falar só casamento. A mulher que tá no polo feminino dela, qualquer homem ajuda essa mulher. Você já viu que tem mulher que ela recebe ajuda toda hora? Ela desce pra fazer... Tem um outro homem que... Pera, deixa que eu faço pra você. Nem precisa ser marido. Pode ser irmão, pode ser pai, filho. E você não precisa se fazer de fraca e nem de sonsa. Não. É só você estar no seu polo feminino. Você não é mulher? O que você quer sair do seu polo feminino? Fica lá. A vida fica mais fácil quando você tá lá. Como que eu consigo estar lá? Aos poucos. Cuidando de você. Gente, em primeiro lugar é sempre a gente. E não se engane. Não se engane. Porque... Às vezes você acha que você tá se priorizando, se autocuidando, como eu também achei, e com certeza eu tenho que parar e pensar o que mais eu preciso fazer. Isso é uma vigilância, principalmente no primeiro momento. Depois eu acho que vai ficando uma coisa mais natural. O que você precisa fazer nesse primeiro momento para mudar a sua vida e te deixar nesse polo feminino e fazer... Eu não desço uma compra do carro. 3 meninos, homem, meu marido em casa, filha. Exatamente. Me respeita a minha história. Exatamente. Eu ia comentar algo que a Thelma estava falando aqui, que a gente estava falando no começo. Essa conta, uma hora vai chegar. Você está vivendo como se esse tempo não estivesse passando. Você vai entender. Ah, não, eu tô aqui, então primeiro eu preciso focar em fazer dólares. Primeiro eu preciso construir a minha vida do futuro. Primeiro eu preciso. E como eu falei para vocês, tem um caso na minha família de um casal muito jovem. 33 anos de idade, tem filhos e tudo mais, e ficou aqui durante alguns anos e trabalhando nessa construção da vida do futuro. Compra lote, compra isso, compra casa, compra aquilo. E agora ele foi diagnosticado com um câncer no pâncreas e me fez refletir bastante, sabe? Já tá em estágio 4, tá com metástase, e a história deles me fez refletir bastante. Eu espero um milagre, porque, enfim, né, tudo é possível aquele que crê, né? Então, mas me fez refletir bastante, né? E aí, às vezes, a gente se pergunta, o que eu deixei de fazer? E esse não é o primeiro episódio no meio dos meus familiares. Às vezes, o que você tá deixando de fazer por você, pelos seus? Eu conversando com a esposa desse rapaz, e ela falando, Marjorie, a gente deixa de ter momento em família, a gente deixa de passear, a gente deixa de viver pra estar aqui fazendo esse dinheiro. Tá, mas ninguém tá com uma pistola apontada para sua cabeça, te obrigando a fazer isso. O que te levou a tomar essa decisão? E eu não tô falando que você não precisa trabalhar, não tô falando que você não precisa construir, eu não tô falando que você não precisa colocar os seus dólares para render para você. Tudo isso eu faço. Mas, por exemplo, como a Thelma falou, se é um final de semana, bom, eu quero viajar, eu quero curtir com a minha família, eu quero construir memórias, sabe? Então, assim, no final de semana, por exemplo, sábado e domingo, eu quero montar um quebra-cabeça, eu quero ter esses momentos gostosos, sabe? Tirar o meu momento para ir pra academia, enfim. Então, assim, o porquê que você acha que essa conta não vai chegar para você, sabe? Às vezes você tá esquecendo de viver hoje pensando na sua vida do seu amanhã, mas o hoje também é muito importante. Então, faz essa reflexão, porque a conta chega, isso não é luxo, e os dólares que você tá juntando não vai pagar a saúde emocional, psicológica, física, e não vai pagar a vivência. Porque agora, o relógio desse rapaz, ele tá tocando, ele tá assim, como uma bomba relógio. Mas o seu também. O nosso, não de qualquer pessoa, né, não na verdade. Porque não é porque você não tem um diagnóstico que o seu também não tá contando, né? Exatamente, boa. E aí eu vou só contar, eu tenho uma aluna, e a gente já finaliza. A gente tava fazendo os cálculos de quando ela quer se aposentar, e ela falou, meu Deus, mas agora é muito dinheiro para fazer isso agora. Eu falei para ela, deixa eu te falar, agora você tem menino pequeno. Essa fase vai passar. Daqui a 10 anos, você vai ter mais vida sobrando, porque elas estarão trabalhando, ela tem 2 meninas, e talvez nessa primeira pernada, você não precisa botar tanto dinheiro. Seria melhor, mas você vai viajar.
Você vai viver com elas agora e não abra mão disso, porque daqui a 10, 15 anos, eu quero me aposentar daqui a 15 anos, aí eu vou viver. Não vai. Adivinha só. Adivinha só. Elas, os seus filhos, não vão estar aqui à disposição e querendo e desejando estar com você. Eles estarão na vida dela. Então, a gente precisa vivendo a vida entendendo que não é o primeiro isso e depois aquilo, o primeiro foco nisso. Não. Você vai precisar levar tudo no sapatinho e dar a devida importância adequada naquele momento. Estar presente naquele momento. Exatamente. Autocuidado. Então, assim, o autocuidado, se você não tem tido ele, é uma autoanulação. E, assim, muitas vezes acontece. Eu vou dizer algo aqui, que quando a Thelma até me perguntou sobre, né, quando foi que eu comecei a mudar isso, eu fiquei pensando, eu já falei isso também outras vezes, mas acho que só no meu Instagram. Estar insatisfeita não é a mesma coisa que estar inconformada. Boa. Estar insatisfeita, eu tô insatisfeita, mas você ainda está conformada com o que você tá vivendo. Quando você se inconformar, é você traçar aqui, ó. Aqui, não mais. Eu vou passar pro outro lado da linha e nenhuma dessa bagaça aqui vai comigo. Não vai o bagaço, não vai o lixo, não vai. Eu vou passar pro outro lado, não vai nada comigo. Eu vou ter que me reconstruir do zero, porque eu tive. Foi isso que eu fiz comigo. É claro, porque você não tá bagaço. Eu me reconheci, eu me redescobri, eu me reconstruí, entende? Eu construí a mulher que eu desejava ser. E tá desejando outro. E tô desejando mais, e tô desejando outros níveis, outras escalas, Porque agora eu percebi que eu, como co-criadora da minha história, agora a caneta tá na minha mão. E eu falo uma coisa nos meus vídeos do YouTube, pra quem que você entregou a sua caneta? Pega ela de volta e vai escrever a sua história. Pega ela de volta, porque ela é sua. Deus deu cada um pra cada um aqui, ó. Ela tem um domínio próprio e o poder de escolha, assim como eu, assim como você. E o que que você fez com o seu domínio próprio? Tá cheio de crenças? Tá querendo a aprovação dos outros? Tá querendo ser igual ao seu meio que você tá vivendo? Enfim, façam essas reflexões provocativas, porque essa conta do autocuidado vai chegar. Atividade física, se alimentar bem, cuidar do seu cabelo, cuidar da sua imagem, autoimagem, tudo. Leitura, cuidar do seu cérebro, gente. Olha, você não parou de aprender quando você saiu da escola. O seu cérebro, ele é uma máquina. Você só parou de estudar. Você só parou de estudar. Ele é readaptável, ele é moldável. Então, assim, cuida disso, tá? Porque você tá perdendo a memória, você está ficando cada vez mais se sentindo mais esquecida, mais limitada e tá evitando as conversas por conta disso. Cuida da sua cabeça, cuida do seu físico, cuida do seu emocional, porque vai te fazer bem. Vai te ajudar a desfrutar da vida que você tá pagando em dólar e tá custeando em dólar, tá? Porque a vida é o hoje, então pensem sobre isso. E coloca uma xícara aqui nos comentários ou escreve café. Comentem! Vocês são muito caladas. Exatamente, a gente quer saber a opinião de vocês, entendeu? Quero saber se você se cuida, vocês adoram viradas de chave, tá tudo certo. Se você já teve essa virada de chave, se você já teve essa clareza, essa consciência, nossa, eu me esqueci totalmente, quero que o outro faça pra mim aquilo que eu posso fazer. Você tem autonomia de fazer. Você tem autonomia para fazer, tá? Então, pensem sobre isso, reflitam e contem aqui pra gente o que você já faz, o que você tem mudado no seu dia a dia, né? Ou o que você enxergou aí de problemas que você vem carregando por se anular, por se esquecer. Vai ser bom compartilhar isso com vocês. Reflitam. Exato. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau. Tchau.